Temos concluída a elaboração da lista para a Câmara Municipal de Lisboa, que, tal como aconteceu há 4 anos, é uma lista que procura construir uma maioria plural. Uma maioria plural, visto que, apesar de ser uma lista que concorre com o símbolo do Partido Socialista e apresentada pelo Partido Socialista, assenta num acordo coligatório que envolve, para além do PS, o Movimento de Cidadãos por Lisboa e ainda a Associação Lisboa é Muita Gente, e integram ainda a lista vários cidadãos independentes, que não são nem do PS, nem do Movimento de Cidadãos por Lisboa, nem da Associação Lisboa é Muita Gente. Nesta lista, entre os 17 efetivos, nós temos 9 candidatos que são militantes do Partido Socialista, 4 que são candidatos do Movimento de Cidadãos por Lisboa, 1 candidato da Associação Lisboa é Muita Gente e ainda 2 independentes. E ainda, naturalmente, na lista de suplentes, há também, quer militantes do PS, quer 2 militantes filiados ou apoiantes ou participantes do Movimento de Cidadãos por Lisboa e vários independentes e pessoas representativas da cidade de Lisboa e, em particular, de várias associações de moradores dos bairros da cidade de Lisboa. Em segundo lugar, esta lista é uma lista que tem elementos, naturalmente, de continuidade, a começar por mim próprio, mas que tem também uma forte renovação e rejuvenescimento. Só 5 dos atuais candidatos exercem atualmente funções na variação e, destes 5, aliás, só 3 de nós se candidatam agora a um terceiro mandato. Eu próprio, Manuel Salgado e o José Sá Fernandes, sendo que quer a Catarina Vaz Pinto, quer a Graça Fonseca, estão agora a concluir ainda o seu primeiro mandato enquanto vereadoras. O Movimento de Cidadãos por Lisboa decidiu renovar integralmente a sua representação na Câmara. A Helena Roseta, como sabem, dá-nos agora a honra de encabeçar a nossa lista à Assembleia Municipal e o Fernando Nunes da Silva concorre também integrado na lista da Assembleia Municipal. E temos agora 2 novos representantes, 4 novos representantes do Movimento de Cidadãos por Lisboa na lista de efetivos e mais 2 na lista de suplentes. Gostaria de chamar a atenção que na lista do Partido Socialista há também uma renovação profunda, com 7 dos 9 candidatos do PS, 7 são novidades, embora sejam todos candidatos que tenham vasta experiência. 2 já são atualmente deputados à Assembleia da República, 2 exercem funções em juntas de freguesia, outra é dirigente sindical e, portanto, são pessoas que têm experiência política, mas que são novidades na lista da Câmara Municipal. Em terceiro lugar, gostaria de sublinhar que esta lista foi elaborada tendo em conta que uma das marcas que temos procurado assinalar esta experiência de governo na cidade de Lisboa é uma nova forma de governar. Uma nova forma de governar que aposta em primeiro lugar e valoriza muito a participação. A participação que temos desenvolvido através do orçamento participativo, que é o mecanismo de orçamento participativo mais avançado que existe em qualquer autarquia local em Portugal, porque é um orçamento participativo que, em primeiro lugar, tem um âmbito bastante significativo do orçamento municipal. Foi nos primeiros anos 5 milhões de euros por ano, tem sido nestes últimos anos de maior contenção de 2,5 milhões por ano e, portanto, é um orçamento participativo avultado. Em segundo lugar, no nosso mecanismo de orçamento participativo, os cidadãos não intervêm só de uma forma consultiva, mas têm efetivo poder deliberativo e vinculam a Câmara às suas decisões. Nós temos um primeiro ciclo de participação onde os outros cidadãos podem apresentar as suas propostas. Tem um segundo ciclo onde os serviços fazem a avaliação da viabilidade técnica das propostas e a sua orçamentação.
E há, finalmente, a terceira fase, que tem a ver com a deliberação pelos cidadãos de quais são os projetos a financiar. E essa fase é absolutamente deliberativa e o resultado dessa votação tem tradução imediata no orçamento e os serviços e a Câmara dá-lhes execução nos anos subsequentes. Outro instrumento participativo muito importante tem sido o processo BIP-ZIP, centrado nos bairros e zonas de intervenção prioritárias, que ainda recentemente recebeu um prémio internacional na área do Observatório Internacional da Participação, como um bom modelo. O processo BIP-ZIP tem uma estrutura idêntica ao do orçamento participativo, com uma diferença muito importante. É que a sua execução não é feita pelos serviços da Câmara, mas pelas próprias comunidades que, inseridas nos bairros e nas zonas de intervenção prioritária, dão corpo a esse trabalho. O resultado tem sido excelente e parte desse resultado está neste momento, aliás, patente numa exposição que decorre aqui perto, na Rua Augusta, no Museu da Moda e do Design, e que exibe uma exposição de vários dos resultados obtidos no processo BIP-ZIP. Estes processos de participação têm tido outras declinações ao nível do orçamento participativo escolar, que é um OP reservado às escolas, e nos processos de discussão e debate, designadamente do licenciamento urbanístico. Eu gostaria de recordar que, desde que tomamos posse, passou a ser prática a colocação no próprio dia, no site da Câmara, de todos os projetos urbanísticos que surgem para licenciamento. Temos promovido debate público de todos os planos de ordenamento do território e temos, aliás, tido uma prática de revalorização da função de planeamento que tinha sido abandonada desde 1996 na cidade de Lisboa. Isto não só com o PDM, mas como os planos de urbanização, os planos pormenor e todos os planos de ordenamento do território, ou mesmo os estudos e os modelos urbanos. Segunda marca importante desta nova forma de governar, a proximidade. É a proximidade da própria Câmara e passámos a ter, desde 2007, um novo tipo de reunião pública da Câmara, para além da que são obrigatórias legalmente existir, passámos a ter uma nova reunião pública descentralizada que reúne a Câmara na primeira quarta-feira de cada mês, nas diferentes freguesias, e todos os anos nos tem permitido dar a volta ao conjunto da cidade. É uma nova forma da Câmara se reunir, para ouvir diretamente os problemas das pessoas, dos bairros, de cada uma das freguesias e procurar ter um diálogo de maior proximidade com as pessoas. Segunda grande aposta na proximidade foi a reforma administrativa da cidade de Lisboa. Como é sabido, o nosso processo de reforma administrativa nada teve a ver com a reforma feita pelo Estado a nível nacional. Nós não nos limitámos a juntar freguesias vizinhas. Nós fizemos algo bastante mais importante, que foi descentralizar um conjunto de competências da Câmara para as freguesias, reforçando muito os meios das freguesias, para termos bem uma noção desse reforço, dos atuais 23 milhões de euros por ano que as freguesias recebem, vão passar a receber 68 milhões de euros por ano, vindos diretamente do Orçamento Geral do Estado, sem que isso signifique aumento da despesa do Estado, porque o Estado passa a transferir para as freguesias parte do dinheiro que até agora transferia para a Câmara, para que as freguesias tenham autonomia suficiente e capacidade para exercer as novas competências. Essas novas competências na área da gestão do espaço público, na gestão dos apoios sociais, na gestão dos equipamentos de proximidade, vão ser novas competências que permitirão muito maior eficiência na gestão da cidade de Lisboa. E é por isso que eu tenho dito que a próxima equipa de variação integrará não só os vereadores que se candidatam à Câmara Municipal, mas também os presidentes de junta de freguesia, que serão verdadeiros vereadores com competências territoriais. E, portanto, temos uma equipa não de 17 efetivos, mas de 17 efetivos mais 24 efetivos com competências territoriais. Finalmente, a estratégia de proximidade marcou também a última reorganização dos serviços municipais, que certamente no próximo mandato vai ter
um pleno aproveitamento, com a criação de 5 unidades de intervenção territorial que permitirão uma grande desconcentração da atividade municipal relativamente a um conjunto de áreas. Uma área muito importante onde é necessário desconcentrar tem a ver com tudo o que tem a ver com a manutenção e a conservação de equipamentos, espaços públicos e jardins que não sejam descentralizados para as juntas de freguesia. Essa proximidade e um aumento da capacidade da resposta da Câmara ao nível do território vai certamente melhorar muito a eficiência e vai permitir reforçar uma terceira área que deve marcar a nossa governação, que é reforçar a transversalidade das áreas de trabalho na Câmara Municipal. A Câmara, como quase toda a administração, está muito verticalizada e isso traduz numa organização da Câmara em pelouros que procuram reproduzir todos os males da organização do Governo em diferentes ministérios. Cada vez mais os problemas são comuns e transversais, exigem mais trabalho em equipa, mais cooperação, mais horizontalidade no exercício em função dos objetivos que são comuns e cada vez menos verticalidade. E por isso nós iremos organizar-nos em função do resultado eleitoral, tendo em conta que temos fundamentalmente 13 áreas de trabalho distintas. 5 de natureza eminentemente de suporte e por natureza horizontais, que têm a ver com a ligação ao associativismo, com a gestão financeira e dos recursos humanos, com a ligação às freguesias, com a gestão dos serviços urbanos da cidade de Lisboa e com o urbanismo e o espaço público. E temos depois 8 áreas de política que são absolutamente fundamentais para podermos desenvolver uma estratégia que seja uma estratégia anticrise na cidade de Lisboa e que são 8 áreas fundamentais que têm a ver com o ambiente e a energia, a cultura, o desporto, os direitos sociais, a economia e a inovação, a educação, a estrutura verde e a habitação. Eu disse por ordem alfabética as diferentes estruturas porque não é uma questão de hierarquizar a importância de cada uma delas, porque todas são igualmente importantes e devem ser vistas de uma forma articulada. E quando digo de uma forma articulada, é que nós temos neste momento, temos os instrumentos de planeamento fundamentais da cidade concluídos e eficazes. Temos uma carta estratégica, temos um plano diretor municipal, temos uma estratégia Lisboa 2020 que procura mobilizar os recursos e concentrar as políticas em torno de 3 objetivos muito claros. Temos mais emprego, mais pessoas e melhor cidade. E são 3 objetivos que se articulam em comum. E articulam-se em comum com os objetivos da Estratégia Europa 2020, que defende um desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentável. E o conjunto destas áreas devem precisamente agrupar-se e trabalhar articuladamente para estes objetivos. Por exemplo, é fundamental articular a área da cultura da economia e da inovação e a educação para podermos ter um crescimento inteligente. É fundamental articular a área do desporto, a área dos direitos sociais, a área da habitação e a área da educação para termos um desenvolvimento inclusivo. É fundamental articular a área do ambiente, a área da energia, a área da estrutura verde para podermos ter um crescimento sustentável. E é nesta lógica de reforçar a horizontalidade, o trabalho em equipa, a lógica cooperativa entre toda a equipa que nós nos devemos organizar, tendo em vista cumprir aquilo que são os objetivos programáticos desta candidatura, que estão naturalmente em desenvolvimento, mas que visam esta ideia fundamental. Temos mais pessoas a viver em Lisboa, termos mais empregos a ser criados em Lisboa e temos uma melhor cidade que se torne mais atrativa para as empresas e mais atrativa para quem queira aqui residir na cidade de Lisboa. É por isso esta equipa com que nos apresentamos às próximas eleições. Temos uma lista de efetivos e temos uma lista de suplentes.
É uma lista que representa a diversidade desta maioria plural, que representa uma grande abertura à cidade, não só nos independentes, como às pessoas empenhadas em várias dinâmicas de movimentos associativos e, finalmente, uma lista que está organizada para poder governar a cidade de uma lógica participada, de proximidade e orientada para um objetivo muito claro, que é mobilizar a cidade e mobilizar os recursos do município para combater a crise que estamos, neste momento, a atingir a cidade, as famílias e as empresas da cidade de Lisboa.